Depois do dilúvio de Noé, as esposas dos anjos caídos sofreram uma transformação notável. Segundo o livro de Enoque, os seres míticos que inspiraram as histórias de sereias se tornaram sereias. Essa mudança ilustra as nefastas consequências do conhecimento proibido. Como é que essas mulheres que um dia foram humanas se tornaram símbolos duradouros, tanto de atração quanto de perigo? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na punição divina que alterou para sempre as esposas dos anjos caídos, transformando-as em figuras lendárias de poder e perigo. O conhecimento divino levou a uma maldição alarmante. Número 10. A imagem. A sereia mudou com o tempo. Nos primeiros escritos, Hugh Sand, como o fisiologista latino do século VI, sereias são representadas com corpos de pássaros e cabeças humanas. Essa imagem continuou em vários bestiários, que eram livros que descreviam diferentes animais e criaturas míticas. No entanto, no século IX, a representação das sereias começou a mudar. Começaram a ser mostradas como sereias, com a parte superior do corpo de uma mulher e a parte inferior de um peixe. Essa transformação pode ser vista no Fisiologista Queimado, um bestiário de meados do século IX. Embora o texto ainda os descreva como pássaros, as ilustrações os mostravam como sereias. Essa mudança continuou até o século XIII. Um bestiário inglês de cerca de 1200 apresentava as sereias nadando no mar, embora o texto as descrevesse como pássaros até os pés. Nesse momento, a imagem da sereia como sereia se tornou mais comum. Frequentemente eram mostradas segurando instrumentos musicais, permanecendo fiéis às suas raízes, como musicistas que atraíam os marinheiros com suas canções. Alguns bestiários até mostravam sereias como uma mistura de características humanas, de aves e de peixes. Por exemplo, algumas ilustrações os representam com torsos humanos, caudas de peixe e asas de pássaro. Essas asas poderiam emergir de seus ombros ou pendurar na cintura. Além dos instrumentos musicais, às vezes as sereias eram representadas segurando um pente ou um espelho. Esses elementos simbolizavam a vaidade, o que sugere que as sereias estavam preocupadas com sua aparência. O pente e o espelho se tornaram símbolos duradouros associados às sereias em toda a Europa. Essa representação da sereia como uma criatura vaidosa e perigosa alertava as pessoas sobre os perigos de se deixar seduzir pela beleza exterior. Enfatizou que o encanto cativante da sereia poderia levar à perdição. Assim, a história da sereia evoluiu ao longo dos séculos, desde criaturas parecidas com pássaros nos mitos antigos, até a imagem familiar das sereias que conhecemos hoje. Essa transformação refletiu percepções culturais em mudança e o impacto duradouro desses seres míticos em nossa imaginação coletiva. Número 9. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, decidiu usar a palavra sereias para a palavra hebraica tamim, que significa chacais, em Isaías 13:22. Também a usou para uma palavra que significa coruja, em Jeremias 50:39. Era isso uma liberdade criativa ou uma escolha deliberada? De qualquer forma, adiciona uma camada intrigante. No século II, Clemente de Alexandria retratou as sereias não apenas como seres míticos, mas como símbolos de mulheres bonitas, mas perigosas, que representavam os perigos do prazer. No século IV, Ambrósio reforçou essa ideia e descreveu as sereias como símbolos das tentações mundanas. Esse tema se tornou um dos favoritos entre os primeiros moralistas cristãos. Essas ideias ganharam ainda mais força, graças aos escritos de Isidoro de Sevilha, estabelecendo firmemente as sereias no âmbito do simbolismo moral. Embora os primeiros cristãos pudessem desaprovar os mitos gregos, não tiveram problemas em usar essas histórias para adaptá-las às suas lições morais, transformando as sereias em figuras de advertência. Os mitos das sereias ao longo dos séculos imaginam o mundo das sereias um pouco mais profundamente. Imagine sua vida cotidiana, nida pelo seu couro,
Essas sereias nascem em um grupo e permanecem leais a ele por toda a vida. O vínculo é tão forte que, se uma sereia precisar partir por morte ou outras razões graves, ela se isola e encontra um lugar afastado para viver seus dias sozinha. Não há opção de se juntar a outro grupo nem segundas chances. Suas irmãs esperam uma lealdade para toda a vida, um compromisso que não vacile. A escolha de palavras de São Jerônimo para sua tradução adiciona outra camada de interesse. Ao usar sereias para descrever chacais e corujas, ele não estava apenas traduzindo, remodelando a história. Essa escolha pinta um quadro vívido, misturando o mito com as escrituras. A descrição que Clemente de Alexandria faz das sereias como belezas perigosas no século II aumenta sua mística. Ele as usou como símbolos dos perigos do prazer, tema que ressoou fortemente. Ambrósio, no século IV, foi além e apresentou as sereias como símbolos de todas as tentações mundanas. Essa não foi apenas uma ideia passageira, mas se tornou a pedra angular do ensino moral. Os escritos de Isadoro, de Sevilha, ajudaram a cimentar isso, tornando as sereias um símbolo duradouro de precaução. É possível que os primeiros cristãos tenham rejeitado os mitos gregos, mas se apressaram em adaptar essas histórias, usando sereias para ensinar suas lições e advertir sobre os perigos do oceano número 8. Os marinheiros, incapazes de resistir, direcionavam seus barcos para o som, apenas para se chocarem contra as rochas e perecerem. O encanto do canto das sereias era poderoso o suficiente para anular a razão e a precaução. Esse feitiço mortal foi sua ferramenta mais poderosa, garantindo que sua ilha continuasse sendo um lugar de morte. As histórias de sereias evoluíram com o tempo, fletindo ideias em mudança sobre a beleza e o perigo. As primeiras representações como mulheres-pássaro enfatizavam seu caráter de outro mundo, enquanto imagens mais humanas, mais tarde, ressaltavam seu poder sedutor. Essas mudanças mostram como os mitos se adaptam às mudanças culturais, mantendo intacto o aviso central sobre a tentação e a destruição. Nas lendas germânicas, Lorelei adicionou um elemento trágico ao mito da sereia. Sua voz, que persiste após sua morte, foi um lembrete constante de seu amor não correspondido e sua traição. Isso adicionou uma camada de tristeza ao apelo mortal, tornando a história ainda mais convincente. O penhasco de Lorelei se tornou um símbolo de sua presença eterna, um lugar onde ainda se podia ouvir sua voz, levando os marinheiros à sua perdição. A beleza da sereia era uma fachada enganosa, sua verdadeira natureza era mortal, e aqueles que caíam diante de seus encantos pagavam o preço máximo. Essa dualidade de atração e perigo os tornou figuras duradouras da mitologia. Eram um lembrete constante de que nem tudo que é belo é inofensivo, e que às vezes as coisas mais atraentes podem ser as mais perigosas. Com o tempo, as sereias se tornaram símbolos dos perigos da tentação. Suas histórias ensinam que ceder ao atrativo sem precaução leva ao desastre. As sereias encarnam o aviso definitivo, 2010, contradejar, de que o desejo nublam o julgamento, uma lição eterna que continua sendo relevante em todas as culturas e épocas. Seu mito continua cativando, porque fala de uma experiência humana. A luta entre o desejo e a precaução. Imagine uma coleção de sereias, cada uma tão única quanto os sonhos que as criaram. Número 7. Os gregos. Não se acertaram sobre quantas sereias havia nem como se chamavam. Alguns diziam que eram 2, Aglape e Teusépia. Outros acreditavam que eram 3, Partenope, Leucósia e Ligeia. Outra tradição menciona 5, e alguns até dizem que foram até 13, com nomes como Paizenoe, Aglofonos e Teuciope. Isso mostra como os mitos mudam e evoluem com o tempo. O parentesco das sereias também variou. Alguns acreditavam que seu pai era Forces, uma divindade marinha que também gerou as górgonas originais, e outros monstros.
Outros pensavam que seu pai era Galus, uma divindade do rio. Sua mãe era frequentemente identificada como uma das musas, como Terpsícore ou Melpômene, uma ninfa como Esterope ou a própria Terra. Gaia, a sereia germânica conhecida como Lorelai, tinha seu próprio toque. Às vezes era como as sereias gregas, mas outras vezes era o espírito de uma mulher traída que ansiava por seu amor perdido. Às vezes era um espírito invisível, do qual só restava sua voz após a morte, o eco da ninfa grega. A capacidade da Lorelai de cantar tão belamente fazia com que os marinheiros mudassem de rumo na esperança de alcançá-la, apenas para encontrar a morte nas rochas. Reflete as histórias gregas. Para os gregos, a ilha era Antomasa. Para Lorelai, era um penhasco rochoso que levava seu nome. As sereias eram incrivelmente atraentes devido à sua herança. Frequentemente são mostradas como loiras e podem ter várias cores de cabelo, até mesmo algumas incomuns. Seus corpos variavam de esbeltos e elegantes a voluptuosos e com curvas. Algumas lendas até descrevem as sereias como ninfas e monstros, o que aumenta seu apelo perigoso. Apesar de sua beleza, as sereias eram um aviso sombrio sobre os perigos de se deixar seduzir com muita facilidade. Suas canções, embora belas, eram uma armadilha mortal, e seu encanto escondia sua verdadeira e letal natureza. As sereias eram mais do que simples personagens de mitos. Simbolizavam o perigo de ceder à tentação. Ensinavam uma lição sobre a necessidade de resistir ao encanto e ser cauteloso para evitar um final trágico, de amor, traição e fatalidade. O número 6 é o apelo da sereia. Sereias, com sua mistura de traços humanos e de pássaros, representavam uma versão distorcida da feminilidade. Usaram sua beleza ao cantar para atrair e destruir aqueles que ouviam. Sua própria existência era como uma piada cruel que mostrava os perigos de se deixar seduzir ou atrair pela beleza, com muita facilidade. As sereias eram mais do que simples criaturas míticas. Eram símbolos de perigo, alertando as pessoas sobre os riscos da tentação e as consequências mortais de não serem cautelosas. À medida que suas histórias mudaram com o tempo, as sereias se tornaram ainda mais encantadoras e perigosas, refletindo como os humanos estão fascinados e temerosos do desconhecido. As sereias tinham uma maneira de combinar traços humanos e de aves de uma forma fascinante e inquietante. Suas canções eram tão lindas que os marinheiros não conseguiram resistir a se deixar levar e acabar batendo seus barcos contra as rochas perto da Ilha das Sereias. Nas primeiras representações, pareciam mais aves com alguns traços humanos, mas depois pareciam mais humanas, embora ainda com patas de pássaro e, às vezes, asas. Frequentemente tocavam instrumentos musicais, o que aumentava seu encanto e perigo. Na enciclopédia bizantina chamada Suda, as sereias são descritas de maneira diferente. Eram pardais do peito para cima e mulheres embaixo, ou às vezes pequenos pássaros com rosto de mulher. Essas descrições mostram como a imagem das sereias mudou ao longo do tempo, refletindo diferentes interpretações e estilos artísticos. As sereias eram conhecidas por sua capacidade de atrair e capturar. Sua beleza e música eram suas armas, e levaram muitos à sua perdição. Eram uma mistura de beleza e perigo, um lembrete dos riscos de se deixar levar com muita facilidade, pelo encanto e pelo apelo. As sereias não eram apenas personagens de histórias, símbolos de precaução que alertavam sobre os perigos de ceder à tentação sem pensar nas consequências. Na mitologia grega e nas lendas germânicas, sereias desempenham um papel importante. Os gregos tinham muitas histórias diferentes sobre elas, com diferentes números e nomes. Essa inconsistência destaca como os mitos podem ser fluidos e mudar a cada relato. As sereias continuaram sendo um símbolo poderoso ao longo dessas histórias, sonificando a combinação de atração e perigo. Suas representações em evolução, desde criaturas parecidas a pássaros até figuras mais humanas,
mostram como sua lenda cresceu e mudou, refletindo a fascinação humana pela beleza e pelo desconhecido. As sereias eram famosas por usar suas lindas canções para levar os marinheiros à morte. Vivendo em uma ilha distante, cercada por rochas perigosas, ela cantava tão docemente que os marinheiros não conseguiram resistir e acabaram batendo seus barcos. Na arte grega antiga, as sereias são representadas como pássaros com cabeça de mulher, cobertas de penas e com patas escamosas. Mais tarde, sua aparência muda para formas mais humanas, com patas de pássaro, às vezes com asas e, frequentemente, tocando instrumentos musicais como harpas. A Sura, enciclopédia bizantina do século X, as descreve como pardais da cintura para cima e mulheres da cintura para baixo, ou pequenos pássaros com rosto de mulher. Com o tempo, as sereias se tornaram ainda mais atraentes. Elas foram representadas como mulheres lindas, cujos corpos inteiros, não apenas suas vozes, atraíam as pessoas. Embora muitas culturas tenham criaturas semelhantes em seus mitos, as sereias são mais famosas na mitologia grega e nas lendas germânicas. Número 5. A história dos anjos caídos. As mulheres humanas e sua descendência gigante serve como pano de fundo para a história mais ampla do pecado humano e do juízo divino, sublinhando a tensão entre a liberdade humana e a vontade divina, entre a criação e a destruição. A decisão de destruir toda a vida, exceto Noé e sua família, mostra a gravidade da situação e a esperança de redenção. As sereias, essas criaturas com corpos de pássaros e rostos femininos, viviam em uma ilha distante. Elas usaram seu lindo canto para atrair os marinheiros para rochas perigosas, levando-os à morte. Na arte grega antiga, as sereias são representadas como pássaros com cabeça feminina, penas de ave e patas escamosas. Posteriormente, sua aparência mudou. Elas se tornaram mais parecidas com mulheres com patas de pássaro, às vezes com asas, e frequentemente tocavam instrumentos musicais como harpas. A enciclopédia bizantina do século X, a Suda, as descreve com a parte superior do corpo de pardais e a parte inferior de mulher, ou como pequenos pássaros com rosto de mulher. Com o tempo, as sereias passaram a ser representadas como mulheres atraentes, cujos corpos inteiros, não apenas suas vozes, eram sedutores. Embora existam muitas criaturas semelhantes nos mitos de todo o mundo, as sereias são mais famosas na mitologia grega e nas lendas germânicas. Os gregos tinham ideias diferentes sobre quantas sereias existiam e como se chamavam. Alguns diziam que eram apenas Agliope e Teuciopeia, enquanto outros acreditavam que eram Partenope, Leucosia e Lígia. Outra tradição mencionava 5 sereias, e até diziam que havia até 13, com nomes como Paesinoi, Aglafonos e Teuciope. Isso mostra como os mitos podem mudar e evoluir com o tempo. Número 4. A história de Noé não se trata apenas de sobrevivência. É um comentário sobre a natureza humana e o juízo divino. A ideia de que a maldade humana possa levar a uma ação tão drástica por parte de Deus é reveladora. 201 mostra a tensão entre as ações humanas e os planos divinos, entre a corrupção e a redenção. A história de Noé fala sobre algo mais do que um homem e seu barco. Trata-se do caos da vida humana, os efeitos das ações divinas e a esperança de um mundo melhor. Os gigantes e as sereias, a violência e o arrependimento contribuem para uma história que fala tanto dos defeitos da criação quanto da esperança de melhorar. A ideia de que mulheres humanas se casem com anjos caídos e deem à luz gigantes, estranha e intrigante. Esses gigantes, conhecidos por sua força e suas façanhas, se destacaram em um mundo que já estava cheio de maldade. Essa união entre seres divinos e humanos foi uma grande razão pela qual Deus decidiu destruir quase toda a vida na Terra. O profundo arrependimento e a tristeza de Deus são surpreendentes. Ele se sentiu preocupado com a constante maldade nos corações humanos.
Esse não foi um problema menor, e uma profunda decepção. A criação, que uma vez foi declarada muito boa, havia se corrompido. Os pensamentos humanos sempre foram maus, o que levou a um mundo onde a violência e a maldade eram a norma. Neste ambiente sombrio, a justiça de Noé brilha intensamente. No meio de toda a corrupção, Noé encontrou o favor de Deus. Isso não foi apenas um gosto casual, foi uma graça significativa que distinguiu Noé. Deus viu em Noé uma oportunidade para um novo começo. Isso levou Noé a construir a arca e sobreviver ao dilúvio, levando consigo as sementes de um novo começo para a humanidade. Número 3. O arrependimento e a tristeza de Deus. São surpreendentes. Aqui, ele se sentia profundamente preocupado com a constante maldade nos corações humanos. Esse não foi um tema menor, foi uma profunda decepção. A criação, que uma vez foi declarada muito boa, havia se corrompido. Os pensamentos humanos eram perpetuamente maus, o que levava a um mundo onde a violência e a maldade eram a norma. Neste cenário sombrio, a justiça de Noé brilha intensamente. No meio de toda a corrupção, Noé encontrou o favor de Deus. Esse favor não foi apenas um gosto casual, foi uma graça significativa que distinguiu Noé. E Deus viu em Noé um raio de esperança, uma oportunidade de começar de novo. Isso levou Noé a construir a arca e sobreviver ao dilúvio, levando consigo as sementes de um novo começo para a humanidade. Esta parte do Gênesis é um poderoso lembrete dos profundos defeitos e do potencial da humanidade. A história dos anjos caídos e das mulheres humanas e sua descendência gigante serve como pano de fundo para a narrativa mais ampla do pecado humano e do juízo divino. É uma história que destaca a tensão entre a liberdade humana e a vontade divina, entre a criação e a destruição. A decisão de destruir toda a vida, exceto Noé e sua família, mostra a gravidade da situação e a esperança de redenção. Noé era conhecido como um homem bom e justo, sempre próximo de Deus. Ele teve 3, Sem, Cã e Jafé. A terra, no entanto, era um desastre total, cheia de corrupção e derramamento de sangue. Deus olhou para baixo e viu que tudo estava arruinado. As pessoas tinham estragado sua criação e estavam cansadas. Deus disse a Noé: "Fim de toda a carne chegou diante de mim. A terra está cheia de violência por causa deles, e eu os destruirei junto com a terra." Em Gênesis 6, acredita-se que os filhos de Deus são anjos caídos, e as filhas dos homens são mulheres humanas. Esses seres celestiais não conseguiram resistir à beleza das mulheres humanas. Então as tomaram como esposas. Seus filhos eram gigantes, homens poderosos conhecidos como heróis. No passado, Noé se destacou porque encontrou favor diante de Deus. Em um mundo cheio de maldade, Noé era o único homem bom. Esse favor não foi apenas um simples capricho. Foi o suficiente para salvar Noé e sua família do dilúvio, que Deus planejava para limpar a terra de sua maldade. Noé construiu a arca e salvou um par de cada espécie animal, garantindo que a vida continuaria após o dilúvio. Número 2. As histórias das esposas dos anjos caídos se tornaram contos de sedução e perigo, mostrando o alto preço do conhecimento proibido. Sua história, entrelaçada na mitologia, nos lembra das formas complexas como os mitos e a história se misturam, nos fazendo questionar sobre a verdadeira natureza dessas mulheres. Eles foram vistos como poderosos e malignos. As vidas delas mudaram para sempre por sua associação com os anjos caídos. Essas histórias mostram como as mulheres foram punidas de uma maneira que correspondia ao que percebiam como má conduta. Ao se tornarem sereias, ficaram marcadas para sempre como perigosas e encantadoras, e essa transformação serviu como uma lição sobre os riscos de adquirir conhecimentos proibidos e as graves consequências que podem surgir. A história dela é uma mistura de advertência e mito que nos lembra que alguns conhecimentos têm um alto preço. As esposas dos anjos caídos se tornaram símbolos tanto de poder
quanto de perigo. As vidas e legados delas mudaram para sempre por suas decisões e pelo castigo divino que receberam. A história dela é um lembrete da complexa interação entre o poder divino, as ações humanas e as histórias que contamos para dar sentido a tudo isso. Na Bíblia, tem uma história sobre as mulheres com quem os anjos caídos se casaram. Essa história está em Gênesis 6:1. À medida que as pessoas começaram a se espalhar pela terra, nasceram filhas. Os filhos de Deus viram quão lindas eram essas mulheres e decidiram tomá-las como esposas. O Senhor, ao ver isso, meu espírito não tolerará para sempre os humanos, porque eles são apenas carne. A expectativa de vida deles será de 120 anos. Durante essa época e até depois, viveram gigantes na terra. 2001, esses gigantes eram filhos dos filhos de Deus e das mulheres humanas. Eles se tornaram os homens poderosos de antigamente, conhecidos como heróis. Deus olhou para baixo e viu que a maldade humana era grande, e cada pensamento e intenção do coração do homem era sempre mau. Lamentou ter feito os humanos e sentiu uma profunda tristeza. Então, Deus decidiu: vou apagar da face da terra os humanos que criei. Homens, animais, criaturas que rastejam pela terra e aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. No entanto, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Esse é o começo da história de Noé, homem que seria escolhido para realizar o plano de Deus, trazendo esperança a um mundo cheio de corrupção e pecado. Os filhos de Deus tomando esposas humanas e gerando gigantes. Uma parte estranha da Bíblia. Esses gigantes, nascidos de uniões tão incomuns, eram vistos como figuras poderosas e heróicas. Eles eram conhecidos por sua força e por suas ações que se destacavam em um mundo que já estava cheio de maldade. Essa união entre seres divinos e humanos foi uma parte importante do motivo pelo qual Deus decidiu acabar com quase toda a vida na Terra. Número 1. O que aconteceu com as esposas dos anjos caídos? Pois que tiveram conhecimento dos anjos, não está muito claro. Essas mulheres, que deram à luz gerações cheias de magia e corrupção, foram essencialmente as primeiras bruxas conhecidas na história. Por isso enfrentaram um castigo muito estranho. Segundo o livro de Enoque, as esposas desses anjos caídos se tornariam sereias. As criaturas que se acredita terem inspirado os mitos das sereias. No entanto, há um problema com essa história. O mito da sereia vem da Grécia Antiga, e os primeiros registros datam de aproximadamente 200 a.C. Segundo contos antigos, as sereias nessas histórias eram seres parecidos com pássaros que voavam sobre os barcos, atraindo os marinheiros com seus encantadores cantos, apenas para fazer com que seus barcos se estilhassem nas costas rochosas. Se as esposas dos anjos caídos realmente se tornaram sereias, elas teriam se parecido mais com pássaros do que com criaturas marinhas. Portanto, faz mais sentido pensar neles como pássaros cantores do oceano, cujos cantos inquietantes ainda levam os marinheiros à sua perdição. A mudança de seres celestiais para criaturas amaldiçoadas mostra a estranha mistura dos conhecimentos adquiridos e as graves consequências. Essas mulheres, depois de estarem com os anjos caídos, se tornaram seres atraentes e perigosos. A mistura do conhecimento divino e da maldade humana, origem a um legado mágico e ao mesmo tempo corrupto que mudou o destino de seus descendentes para sempre. Esse castigo estranho destaca como o mito e a história muitas vezes se misturam de maneiras inesperadas.